Eu ando pelo Recife, noite sem fim. Percorro bairros distantes, sempre a escutar. Luanda, Luanda, onde está? É alma de preto a penar. A ideia é que, a partir daqui, façamos um roteiro em direção aos bairros de Santo Antônio e São José, que são, do ponto de vista histórico, os locais para onde a cidade cresceu. Bom, tem vários roteiros possíveis. A partir da Praça do Marco Zero, Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife. Um que é importante do ponto de vista histórico é esse que segue pela Avenida Marquês de Olinda, essa aqui, em direção à ponte Maurício de Nassau. Só que antes é interessante passar pela Igreja da Madre de Deus, que é a primeira igreja do roteiro das igrejas, no centro, que é uma igreja muito interessante, é do século XVIII, igreja barroca, foi recentemente restaurada e compõe, junto com o shopping Paço Alfândega, o polo chamado Polo Alfândega, que é Tem livraria cultura ali? tem a livraria cultura, onde tem a igreja, tem na frente, tem um polo. Bom dia. É justamente essa aqui. Isso aqui foi tudo restaurado, tá vendo? O calçamento está recomposto. Isso aqui foi o projeto do Banco Mundial, do BID, aliás, do BID. Essa igreja é uma igreja interessantíssima. Porque ela foi construída para ser a igreja do convento. Aquilo lá era um convento. O convento dos padres oratorianos de São Francisco de Neri. Só que no século XIX, com o esgotamento do porto como local de recepção de navios, o porto foi transferido para aqui, para frente. Vou mostrar ali na frente. Então o convento foi desapropriado pelo governador e transformado em alfândega. Separado da igreja e transformado em alfândega. A Igreja da Madre de Deus foi construída para os padres oratorianos da Ordem de São Felipe de Neri em 1679. Na fachada foi utilizado o arenito dos arrecifes. Seu interior exibe um conjunto de cantaria, talha e imaginária, além de preciosas imagens da matriz do Corpo Santo do século XVII, demolida no início do século XX. A matriz do Corpo Santo ficava nas imediações da Praça do Marco Zero, de onde partimos. A igreja foi recentemente restaurada, é belíssima internamente. Essa rua aqui é a Rua da Alfândega, foi aberta justamente no momento em que o convento dos padres oratorianos foi transformado em alfândega. Então a rua foi a alfândega foi separada da igreja e foi aberta essa rua entre as duas edificações. Esse local é um local privilegiado, porque foi recentemente reformado pelo projeto do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e foi recuperado o cais da alfândega. Esse cais, ele
é importante hoje porque permite a visão do que foi durante o final do século XIX e um pouco no início do século XX, o porto da cidade do Recife. Com a reforma do porto acontecida no início do século XX, justamente para que fosse possível a adaptação do antigo porto às novas exigências da navegação a vapor. Com essa reforma, esse porto interno perdeu a sua importância, inclusive porque não permitia a recepção de naves, de barcos com barcos maiores, justamente por causa do calado desse porto interno, que era muito menor do que o que se conseguiu com a reforma. Nós estamos diante da estátua do poeta Ascenso Ferreira, grande representante do movimento modernista em Pernambuco. A sua poesia é absolutamente original. A que está gravada aqui na placa chama-se Noturno e faz referência justamente ao bairro do Recife. Diz o seguinte: sozinho de noite, nas ruas desertas do velho Recife, que atrás do arruado moderno ficou, criança de novo eu sinto que sou. Larga de ser vagabundo, Ascenso. Essa é a poesia de Ascenso. Então essa região aqui é muito, eu acho uma das vistas mais privilegiadas da cidade, porque ela permite ao mesmo tempo visualizar os bairros de Santo Antônio e São José, que são os bairros que foram criados depois da ocupação da ilha de Antônio Vaz pelos holandeses, implantando o primeiro plano urbanístico do continente americano. E ela permite também à vista observar o local do porto interno do século XIX e o local da ponte. Essa ponte aí, Ponte Maurício Nassau, em homenagem ao conde alemão, mais dirigente da ocupação holandesa. Nesse local foi construída a primeira ponte dessas proporções do continente americano também, porque ele ligou a antiga cidade do Recife, do porto do Recife, à ilha de Antônio Vaz. E nela traçou o primeiro plano urbanístico do continente americano. Esse bairro aqui é o bairro São José e a partir dali é o bairro Santo Antônio. Os dois juntos ocupam hoje o que é a antiga ilha de Antônio Vaz, que foi ocupada pelos holandeses. É uma ilha. Tem um rio que passa do lado de lá. Esse rio aqui já não é mais um rio só, ele é encontro dos dois rios. Capibaribe, que vem nessa direção aqui, faz a curva ali no Palácio do Governo e se encontra com o Bibiribe, que vem de Olinda. Então os dois saem aqui no porto e vão desaguar lá embaixo, quando a gente viu, no farol. Então daqui a gente vê também o que eu chamo de cais do Imperador, entre essas duas guaritas verdes. Esse cais ele quase que emoldura a Praça 17. Essa praça aí chama-se Praça 17 em homenagem à Revolução de 1817. E também foi nesse local onde chegou o hidroavião dos aeronautas portugueses Gago, Coutinho e Sacadura Cabral, que fizeram a primeira travessia do Atlântico Sul em hidroavião e desembarcaram aqui. Então aquele monumento ali é homenagem ao desembarque deles, monumento a Ícaro. Essa é uma das praças mais simpáticas do Recife, justamente porque tem esses elementos históricos todos e esse cais aqui sacado que poderia muito bem ser transformado tematizado, né? Como o cais, eu chamaria de cais do Imperador, porque é o cais que recebeu o Imperador Dom Pedro II na sua primeira e única visita ao estado de Pernambuco, em 1859. O navio dele ficou lá, já era um navio a vapor, ficou lá de lá dos Arrecife, e ele veio de barco menor até aqui. Tem uma fotografia feita daqui de cima, da alfândega. O povo esperando ele, que é extraordinária essa fotografia. O povo pendurado por ali, esperando a chegada do Imperador. A rua que fica por trás, aquela rua que... Ele veio dali, né? O navio dele ficou lá, ele veio de barco até aqui. E essa rua que passa ali, lá atrás, não essa, a de trás, quando os carros estão passando no sentido para lá, é a Rua do Imperador, justamente em homenagem a essa visita dele. Ele
frequentou, Dom Pedro II frequentou uma missa de ação de graça na Igreja do Espírito Santo, aquela ali, em homenagem à sua visita, e hospedou-se no Palácio do Governo, hoje Palácio que recebeu o nome de Palácio do Campo das Princesas, em homenagem às suas filhas, as princesas. Então, eu acho esse local aqui privilegiado, pela vista que permite, pelas referências históricas que evoca. Essa foi a primeira ponte? Qual? Essa ponte aí? Primeira ponte do Recife, claro, não foi essa. Essa é a terceira versão da ponte. Teve a versão original do próprio Maurício de Nassau. Teve a segunda versão em ferro, que permitia a passagem de bonde. E essa terceira em concreto. Essa do início do século passado. O porto vinha, não tinha aquela ponte lá, o porto vinha até aqui. Então tem fotografias. Era o porto. Tem uma fotografia fantástica disso aqui lotado de navios. Eu imagino isso, que o meu esforço todo é para fazer as pessoas conhecerem a história, porque se você não conhece a história, isso vira um lugar de passagem. Esse é Joaquim Cardoso, é uma escultura de Joaquim Cardoso no meio da ponte Maurício de Nassau. Esse é o famoso poeta modernista brasileiro, engenheiro, calculista das obras de Oscar Niemeyer. Ele que calculou o Congresso, a cúpula do Congresso em Brasília, a Catedral de Brasília e diversas outras obras de Oscar Niemeyer. Foi engenheiro calculista e poeta. Famoso poeta das alvarengas. Junto com Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, compôs o trio de poetas mais famosos do estado de Pernambuco. Aquele ali foi o Grande Hotel. O hotel mais famoso do Recife nas décadas de 40 e 50 e 60. Ele está no lugar onde existiu o Colégio dos Jesuítas, que era anexo àquela igreja, a Igreja do Espírito Santo, que está no lugar onde foi construída a única igreja construída no período de ocupação holandesa, que era a Igreja dos Calvinistas franceses. Está vendo a sacada? Esse cais foi construído especialmente para o evento da chegada do imperador. As autoridades É impressionante a falta de conhecimento, né? Desconhecimento total. Eu falo isso aí outro dia. Uma pessoa, não sei, num desses passeios guiados eu fiz referência a isso. E alguém falou com o jornalista, eu sei que ligou a jornalista para mim, perguntando sobre monumentos, sobre locais desconhecidos da cidade. Por exemplo, não, você falou do cais do imperador. O cais do imperador, e citei outros exemplos. Aí eu me esqueci, eu dei a entrevista por telefone e me esqueci. Um belo dia, umas 2 semanas depois, eu pego o jornal Diário de Pernambuco, a matéria de capa, o Recife desconhecido. Eu disse, eu vou ver, né? Porque eu não... Cheguei na matéria, era a matéria feita com as minhas observações. Quer dizer, o desconhecimento é muito grande. E todo esse movimento de fazer, escrever, criar o roteiro das igrejas do centro, fazer esses passeios, é justamente no sentido de fazer com que as pessoas tomem conhecimento do que é. Né? Porque sem esse suporte da população, em especial dos mais jovens, aí é que não tem jeito mesmo. Recife, cidade lendária, de pretas de engenho, cheirando a banguê. Recife de velhos sobrados, compridos escuros, faz gosto se ver. Recife, teus lindos jardins recebem a brisa que vem do alto mar. Recife, teu céu tão bonito, tem noites de lua pra gente cantar.